Bem-vindos a mais um vídeo do canal Interview. Lembrando que espero a sua inscrição, o seu joinha, aproveite para compartilhar com seus amigos e você é super bem-vindo aqui no canal. Lembrando bem, né? Hoje teremos a presença mais do que ilustre do mestre, do produtor, do DJ Ramilson Maia, meu Deus! Já Henrique Williams também, para abrilhantar ainda mais, né? Que nós vamos falar desse projeto maravilhoso que o Rames vai contar tudo aqui para a gente. Nós vamos falar muito sobre música, tá? Música gospel e vários trabalhos aí envolvendo Ramilson Maia. Boa! Debbie, obrigado mais uma vez por estar aqui juntos para falar de música. E apesar que a gente já conhece há um bom tempo e eu sempre acompanho seus trabalhos, e você está sempre aí na ativa, sempre fazendo coisas, entrevistas, coisas novas e levando um monte de gente interessante no seu canal. E hoje chegou a vez de a gente trocar ideia de novo e falar sobre um trabalho que eu venho desenvolvendo aí já fazem 5 anos, com um irmão e amigo, um ex-aluno meu da universidade, onde eu lecionei ali por 14 anos, e ele foi um dos meus alunos prodígio que eu recrutei, falando assim, para trabalharmos juntos, e graças a Deus tem dado muito certo e está rolando muito bem. Ótimo, era isso mesmo que eu ia dizer, né? Porque para quem não conhece, né? É difícil, gente, é muito difícil, mas possa ser que exista alguém que não conheça o trabalho do Ramilson. Ele toca há mais de 90 anos, vamos dizer assim. Não tudo isso, né? Mas toca já há um bom tempo, representa aí a cena drum and bass, tá? Aqui no Brasil, é sucesso nacional, internacionalmente, bombou com o Caleidoscópio, um projeto maravilhoso, junto com a Janaína, né? Aliás, beijo enorme para a Jana, vocês arrebentaram, tocou em várias festas, projetos, inclusive lá atrás, né? Skull Days, e Spirit of London e tantas outras coisas, ele representa a cena, e o gospel sempre fez parte da sua vida também, né, Rames? Debbie, desde que eu fui trabalhar na Galeria da 24 de Maio, que anteriormente eu trabalhava lá na Rock and Soul, né, que é uma loja ali de disco na Pedroso de Moraes, e eu fui trabalhar, saí da Rock and Soul, fui trabalhar na Galeria da 24 de Maio, e já conheci o Andy já, né? E o Andy também é um grande DJ, produtor musical, e é um cara que está na cena aí há muito tempo. E um dia, assim, o Andy trabalhava na galeria também, eu trabalhava acho que na B-Side Records, eu trabalhava na Discomania. E ele me convidou para ir numa reunião na casa dele. E aí ele me explicou mais ou menos assim tal, e eu fui. E para mim, posso dizer para você que foi amor à primeira vista. Até ali eu não conhecia direito a palavra de Deus, né? Quer dizer, não conhecia direito, acho que eu não conhecia era nada, na real. Porque eu sempre fui católico. Mas sabe aqueles católicos que você não frequenta, e você é católico por dizer que você tem uma religião, entendeu? Mas eu nunca fui um católico de ir na igreja, tal, enfim. Mas aí eu fui lá nessa reunião na casa do Andy, e foi muito legal, que eu conheci pessoas maravilhosas e que me colocou uma visão para entender o que era realmente a palavra de Deus e quem era Deus na nossa vida, né? E aí, a partir dali, eu ia direto todas as quintas-feiras na casa dele e para essas reuniões, e depois eu comecei a frequentar a igreja da qual ele frequentava. E ali, depois de uns 6 meses depois, eu me converti e sempre tive essa coisa de Deus, de Jesus Cristo, da palavra de Deus, do ensinamento de Deus, sempre na minha vida. E assim, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você toca a música eletrônica não é de Deus, esse tum-tum, só tem um monte de louco, os caras com o cabelo pintado, com as roupas estranhas. Mas, gente, na boa, todos são ser humano, todos são filhos de Deus. E aí, assim, o que cabe eu ser no meio dessas pessoas? É eu mostrar a realidade do qual eu aprendi que o que Deus que Jesus foi
e que o Jesus pode ser na nossa vida, entendeu? Então, assim, você tem que levar a luz, as pessoas têm que inspirar em você, dizer assim, poxa, o Ramilson é diferente. E eu vi muitas vezes isso. E, assim, às vezes fala na música, às vezes fala que eu tenho sorte, às vezes fala que eu sou uma pessoa simples, às vezes fala que eu sou... eu escuto isso todos os dias. Ai, mas você é mó... Eu achava que você era um cara meio metidão, não sei o quê, mas você é uma pessoa muito simples, você é uma pessoa... não é simples a palavra, enfim, já ouvi muitos disso. Mas não é que eu vou na igreja para levar isso para as pessoas. Acho que desde que eu nasci eu sou assim, entendeu? Então, conhecendo melhor a palavra de Deus, então eu meio eu simplesmente comecei a entender que o que eu estava fazendo e a pessoa que eu era naquele momento e sou até hoje, que eu acho que era isso que eu teria que mostrar para as outras pessoas, né? Quem é Deus. E Deus não é assim, às vezes fala assim, cadê Deus? Deus está dentro de você, né? Está dentro de mim, está dentro de qualquer um. E quando fala que a música não é de Deus, isso não é verdade, porque na própria Bíblia diz, orar no Salmo 150 diz lá, louvai ao Senhor tudo que tenha fôlego com qualquer tipo de instrumento. Então, não é o titum, 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 ou, sei lá, a música rápida ou lenta que define que é de Deus ou não é. Ele disse que louvar o Senhor com tudo. O tudo, nós existe computador, existe percussão, existe teclado, piano, enfim, vozes. Então, louvar o Senhor com tudo. E é o que eu tenho feito com esse trabalho meu com o Will. Nós temos usado tudo que nós conhecemos, tudo que Deus me deu de conhecimento, e a ele também, ao Will também, e a gente fez esse trabalho. Mas eu nem costumo, Deb, dizer que é um disco de música gospel. E eu não quero nem falar sobre isso, porque eu acho que, assim, quando você vincula qualquer tipo de coisa, e eu nunca fui... Desculpa, eu estou falando demais, né? Você abriu e eu saio falando. Imagina, é assim que eu gosto. Deixei você quietinho, eu estou quietinha, esperando você falar, porque quando eu começar... Nem deixa. Então, e aí, assim, às vezes, esse trabalho que a gente desenvolveu, desde que a gente começou, o Will também, ele é cristão e é de berço e tal, e eu não sou, mas assim, desde que a gente começou esse trabalho, a gente já começou numa parada assim, a gente não vai espelhar no artista A, B, C, Y, o estilo A, B, C, Y estão tocando hoje, não, vamos fazer aquilo que tem no nosso coração, aquilo que Deus nos colocar para a gente fazer. E aí, assim, você vai ouvir, vai sentir, vai dizer sim, e eu vou ouvir, vou sentir, vou dizer sim, e vice-versa. E assim, a gente deu início a esse trabalho, e uma das coisas que a gente falou, outra palavra que a gente falou, que é o seguinte, a gente não vai fazer música para cristão, a gente vai fazer música para quem não é cristão. Porque assim, o cara vai ouvir a música nossa numa rádio, aqui no seu podcast e tal, no seu canal aqui, e vai ver que ele nem ouviu o nosso bate-papo, mas sei lá, ou mesmo vai buscar a música e vai escutar e ele vai se tocar, entendeu? Do que a música fala, o que a música fez na nossa vida, o que pode fazer na sua vida, entendeu? Então, assim, e a gente não tem nem vinculado essa coisa de dizer, um disco gospel. É música. Escuta aí. Inclusive, nós fomos numa rádio agora faz pouco tempo, uma rádio chama, em Osasco, uma rádio aberta, né, que é 90, não, 79, 77. Ô, louco! Aí, ó. Nova Difusora. Nova Tudo Difusora. bom, meu querido? Estávamos esperando, ansiosos pela sua presença, Will. Eu estava quietinho ouvindo aqui, pô. Eu estava aguardando também ele terminar de falar, já para cumprimentar você. Gente, aqui é o Henrique Williams, ele vai falar com a gente também sobre o projeto maravilhoso que eles têm, um pouquinho de música e de Deus e tudo que é bom e maravilhoso. Prosseguir, Rames. Sim, e aí a gente vai fazer essa entrevista na Rádio Difusora, que é uma rádio Osasco, que também, se você quiser ver, está aí no YouTube ainda, a Nova Difusora. E tem várias perguntas, e uma das perguntas que eu achei muito legal, que a entrevistinha lá que está entrevistando a Anne, é Anne, né, Will? É Anne Rossi, que nos entrevistou.
E ela fez várias perguntas, e uma das perguntas que ela fez foi essa, assim, vocês tocam se chamarem para vocês tocar numa festa, tal, que vocês saibam que essa festa não é de cristão, vocês vai? Eu falei, claro que vamos. É isso que a gente quer fazer, entendeu? Inclusive, o Will até lembrou, no momento ali, ele falou, inclusive a gente já tocou em algumas festas assim, de aniversário que pessoas que não é cristã e que a gente foi lá e cantou as nossas músicas e falou de Deus através das nossas músicas, e foi muito bacana. Era um aniversário, convidou para a gente ir em outro, e disso a gente já foi para um outro podcast no canal de Jacas, de um outro amigo meu, assim, que me chamou, e é isso. E a ideia é essa, Debbie, é a gente levar a palavra de Deus para as pessoas de forma leve, de forma que não estou impondo nada que você tem que ler, que saber da Bíblia, saber de Deus. Não, a gente vai falar de Deus para vocês. Inclusive, a própria Bíblia diz que vocês não precisam impor às pessoas que ela tem que conhecer a Deus, que elas têm que ir na igreja, não. Você precisa só plantar uma semente, que é o que nós estamos fazendo. Plantar uma semente de coisas boas, que é o nosso disco que fala sobre isso, entendeu? No coração de cada uma das pessoas. Agora vou deixar vocês falar, senão eu falo já. E qual a experiência? Porque, assim, normalmente, as pessoas que são cristãs produzem música gospel e tiveram alguma experiência com Deus. Dificilmente a gente vai ver uma música gospel, seja as mais convencionais tocadas nas igrejas e nas rádios, ou até música eletrônica gospel. Eu conheço muitos produtores gospel, que eu começar a falar aqui, né? Tem muita gente, eu vou esquecer alguém. E a maioria viveu alguma experiência. Eu, como por exemplo, fui curada de câncer. Eu ia morrer 3 meses, eu tinha 2 projetos de música eletrônica, eu fazia faculdade, né, morava na Zona Leste, trabalhava na Zona Sul e fazia faculdade em Santana, né, trabalhava na Zona Sul, morava na Zona Leste. Dormia 3 horas por noite, escrevia para uma revista de música eletrônica, quando eu voltava da faculdade, e tocava de final de semana, então eu trabalhava com gospel, não gospel, tudo que aparecia eu fazia. E eu descobri um caroço na minha garganta, na verdade foi minha mãe que descobriu, não tinha tempo nem de pentear o cabelo, né? Você viu que tem aqui um caroço na sua garganta? Resumindo a história, uma grande amiga minha, a DJ Elisa Bueno, me convidou para um culto na galeria, também lá na loja dela, né? Tinham lá vários DJs, a DJ estava em peso lá, depois do horário no culto, na loja. E o pastor Paulo, que é muito amigo dela, também falou que eu me via descer da sepultura, ou seja, que eu ia morrer depois de 3 meses, mas que Deus estava me curando. Aí eu já sentia aquela presença, aquela coisa maravilhosa, de seguinte, o caroço sumiu. E o médico tinha me dito, ele me fez sentar-se na cadeira, eu olhei o exame, né, já estava enraizado, estava uma coisa bem feia, e eu cheguei em casa, né, assim, sem saber o que fazer, fui desmarcando as coisas, falei, bom, já que eu vou morrer, né, a vontade era fazer uma dívida de 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão, e falar, você quer saber de uma coisa? Eu vou morrer mesmo. Quer dizer, que nem naquele filme, né, As Férias da Minha Vida, quem não teve oportunidade, assista. Foi mais ou menos aquilo lá, eu só não fiz a dívida. E o caroço subiu, estou curada, né, graças a Deus. E essa é uma experiência que eu tenho para contar. Quais as experiências que vocês dois já viveram com Deus? Conta para Will, fala aí, Will. Eu fiquei até emocionado, filho, que você falando do seu testemunho. É verdade, me emociona mesmo. Bom, boa tarde para todos que estão assistindo a gente agora. Eu sou o Henrique Williams. E falando da minha experiência, né? Eu demorei para sair do tempo que o bebê nasce da barriga da mãe, né? Passou do tempo. E aí entrou água no meu ouvido e foi pro meu cérebro. E aí eu tinha um foco no cérebro, então qualquer grau de febre que eu tinha convulsão. Então caía no chão, convulsionando. Então eu tomei uma série de medicamentos, Gardenal, vários tarja preta, assim, durante muitos anos. Até os 7 anos de idade, do nascimento até os 7 anos. Aí o médico falou, ó, devido a esses medicamentos fortes, você vai ter que põe seu filho na música, bota ele para estudar música, porque ele vai retardar 2 anos da mente dele, e ele precisa acompanhar os meninos da sala, senão ele vai ser o inocentão da turma, não vai entender nada que está acontecendo. E aí foi aí o encontro com a música, né? Então, acho que
falando de experiência, foi a cura com 7 anos de idade que eu estava na igreja. Comecei a ter febre, minha mãe falou, ele vai convulsionar aqui, ferrou. Aí ela falou, ó, foi lá, sentiu de procurar o pastor e pedir oração. Ele orou, daquele dia em diante, eu sempre ia no médico, de segunda a sexta, eu fazia acompanhamento, eletro na cabeça e tal. Aí fui no médico na segunda-feira e o médico ficou doido. Aí ele falou, não, como assim, velho? Nós acompanhamos o moleque desde criança e sumiu o negócio dele. Aí ele Nossa, pegou e falou, ó, já que não tem nada, então vamos dar alta para ele, né? Então, minha experiência é essa. nossa. E tem mais só uma que eu vou contar, hein? A entrevista é com eles, viu, meus queridos telespectadores? Mas eu não posso deixar de contar mais uma aqui, que essa aqui tem um Wagner que está só mais essa. Quando eu tocava no gospel, que eu fazia todos os eventos gospel, não gospel, secular, né? Como o pessoal fala, evento, né? Eu fazia muito evento na Renascer. E um dia Legal. eu estava tocando os louvores ali, né, e tal, e o pessoal dançando e aquela coisa, e uma mãe me procurou chorando, né, e falou assim, olha, minha filha, ela sempre convulsionou, ela nunca pôde dançar. E agora minha filha dançando lá foi curada. Eu nunca tinha Nossa. visto uma coisa daquela. Começaram a acontecer curas nos eventos que Tem, eu participava da Renascer, quando eu tocava. Legal. Então, o que eu legal. costumo dizer, gente, vocês que estão ouvindo, assistindo esse bate-papo nosso aqui, ninguém é perfeito. A gente não vai para o chuveiro, né? A gente não se lava para depois tomar banho. A gente entra no chuveiro, é o que eu costumo dizer. Muita gente me procura e fala, Débora, você é doidona, você é doida, você é alegre, você é palhaça. Como assim você é cristã? Sim, gente, eu sou cristã, mesmo com essa minha carinha, esses meus apetrechos, anel doido, esmalte azul, anti-piercing aqui, que veio daqui até aqui, vou fazer algumas tatuagens, inclusive. O que Deus quer é isso aqui. É isso aí. Isso aqui, o que você faz para os outros, como você ajuda as pessoas, como você... É nossa terra, porque o que a gente vai levar daqui é só aquilo que a gente é, a nossa essência, não é bem material nenhum. E é muito É isso. gostoso a gente fazer o bem, né? É. Nossa, você falou assim, eu tenho inúmeras experiências, Beto. Tenho inúmeras experiências, mas eu sempre falo, tem duas coisas que eu sempre lembro de falar nas entrevistas, que é assim, primeiro que da onde eu vim, assim, para começar, né? Da onde eu vim, é que não sou paulista, eu sou baiano de Vitória da Conquista, sul da Bahia. Cheguei em São Paulo com 17 anos e como qualquer imigrante que chega numa cidade grande, o cara quer vencer na vida, quer ter as suas coisas, quer trabalhar e quer fazer suas paradas. E comigo foi igual. Então, assim, só que eu cheguei aqui sozinho, comecei a morar com os meus tios e não tinha possibilidade nenhuma, assim, tudo que eu era naquele momento tinha tudo para dar errado, entendeu? Entrar no mundo do crime, porque naquela década de 80 era uma época muito pesada e não tinha possibilidade nenhuma, cultura nem se fala, enfim, era nada. Eu fui morar numa favela, junto com meu tio, né, e com a minha tia, que é uma da minha família que eu tinha aqui. Então, assim, mas eu sempre costumo dizer que Deus colocou muitas pessoas mandada, enviada por Ele para eu chegar até aqui, entendeu? E assim, tem inúmeras pessoas que eu posso falar aqui o nome delas, entendeu? Desde essa época até mesmo hoje. E assim, e como tudo isso aconteceu de maneira tão maravilhosa, que quando eu trabalhava ali na galeria da 24 de Maio, assim, eu vi várias coisas assim a meu respeito que eu não era nada, sabe essas coisas de colocar você para baixo e tal, mas meus pais não sabiam escrever, eles não eram alfabetizados, não sabiam escrever o nome e tal, mas me deu os ensinamentos que eu uso até hoje, são coisas muito simples, de saber conviver com as pessoas, saber respeitar e tal, e não ouvir coisas ruins das outras, né? Que assim as pessoas às vezes têm inveja de você e a inveja é uma coisa que existe. Querendo ou não, às vezes fala assim, mas você é crente, acredita em inveja. Não é que eu acredito, ela existe. Você sabe que o diabo existe. Assim, não é que eu acredito que o diabo existe. As coisas ruins existem, como existem as coisas boas. Então, enfim, e aí
eu vi tantas coisas dessas, mas eu nunca trouxe isso para mim. Eu acho que é uma grande coisa que Deus sempre colocou em mim, assim, para não ouvir. Eu tive esse aprendizado. É a mesma coisa de racismo, essa coisa toda, entendeu? Mas eu sempre lidei com tudo isso com, tá, falou mal, beleza, não sei o quê, ok, você não é nada, beleza, e vou andando, e vou trabalhando, entendeu? Que assim, e eu tenho uma missão com o Will também, que a gente, depois desse trabalho todo que a gente já está aí para as músicas prontas e tudo mais, a gente até falou de uma coisa, a gente plantar uma semente diariamente, entendeu? E é isso. E assim, o Deb, eu acho que dificuldade a gente vai encontrar várias, mas a gente não deve nunca desistir. Eu comecei a trabalhar na Universidade Anhembi Morumbi. Eu sempre tive um sonho de estudar música, né? Algo relacionado à música. Porque eu, desde pequeno, me envolvi com a música e tal. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá e fazer o curso de produção musical eletrônica. Aí na faculdade eu conheci o Ramils. Eu falei, pô, agora é hora de eu trabalhar e grudar nesse negão aí e aprender com ele tudo que eu puder, mano. E se der sorte, fazer algo junto, né? E aí foi assim que a gente se conheceu. Certo, mas a música já fazia parte da sua vida, que você começou a fazer ali Desde pequeno lá, no tratamento, né? isso, o médico já tinha dado a dica, então, só que assim, antigamente as pessoas tinham uma questão de, hoje em dia não, mas antigamente tinha uma questão de eu sei, eu não vou compartilhar porque senão ele pode aprender e ficar melhor que eu. Tinha um certo ciúmes, né, dessa questão. Eu tive esse, sei lá, isso eu passei na minha vida. Eu queria, era da igreja, eu queria aprender a tocar e ninguém deixava, ninguém ensinava. Não, não é assim que funciona, tem que ter talento. Eu falei, mano, esses caras tá de brincadeira, mano. Aí eu ia nos cultos de tarde, das irmãs, circo de oração. Ninguém queria tocar para as irmãs. Aí eu comecei a lembrar de como os caras faziam, e aí ia treinando, tocando. Aí um dia o músico oficial de domingo à noite faltou, e eu já, como já estava ali treinando, aí fui e mostrei lá o que eu sabia, dali em diante começaram a dar mais oportunidade. Falou, o moleque é ligeiro, tá aprendendo. Só que aí eu entrei no requisito, eu ia no circo de oração, só tinha eu tocava bateria, foi o meu primeiro instrumento. Aí eu decidi ensinar alguém a tocar bateria e aprender outro instrumento, para ter dois. Aí fui para a guitarra. Aí depois ensinei alguém guitarra e fui para o baixo. Aí tinha bateria, guitarra e baixo. Aí depois eu fui para o teclado. Então foi assim que eu fui aprendendo. Eu fui ensinando e aprendendo outro instrumento, só para ter essa comunhão de uma banda e tocar junto, entendeu? Eu achava, na minha cabeça, eu tinha que ensinar alguém para poder somar. Então, se eu passasse meu conhecimento, eu ia somar, ia ser mais da hora do que eu sozinho, entendeu? Esse foi, por Com isso que eu aprendi a tocar certeza. vários instrumentos. Até porque quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo junto, até coisas que a gente não tinha nem que se ligar. Você começa a repetir aquilo, aquilo também vai. Você fala, puxa, eu estou ensinando, tem coisa aí que eu falei que eu estou me ligando agora. Realmente é assim. Já aconteceu com você, Rames? Você vai... Muitas, N vezes, assim. E essa coisa, essa história que o Will conta, é uma história, se você for colocar biblicamente falando, tem muito disso, né, meu? De tipo assim, sempre diz lá na Bíblia, tem escrito isso, que você dá para receber, né? E ele fez isso, assim, meio que tipo, de coração. E hoje Deus te deu simplesmente um álbum maravilhoso, mano, que é poder mostrar para o mundo inteiro e se dar tudo que você deu, que você ensinou para essas pessoas, ensina até hoje, né, que você ainda é professor, né? Sim. E é o que a Deb perguntou se aconteceu isso comigo. Cara, várias vezes, Deb, várias vezes. Às vezes eu chegava na sala de aula lá na faculdade e os meninos começavam a falar, tá, não sei o quê, e aí eu ficava ouvindo, aí pensava que não, e eu falava, caramba, não é que é mesmo isso, né, meu? Assim, eu aprendia com eles, né? E até uma coisa que é muito simples no mundo da música de hoje é que assim, a internet é muito farta de informação, de novidades e tal. E aí eles vinham com um estilo de música, na época que veio o trap. Agora trap, não sei o quê. Eu não sabia o que era trap. E aí aprendi. Muita gente não sabia. Eu aprendi com eles. E um software, um hardware, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei, caramba. Ou seja, mas é bem isso mesmo, meu. O professor, ele
eu gosto de dizer, no meu caso, que eu aprendo mais do que eu ensino. Como nasceu o Projeto Amos? Na Como real, nasceu? como nasceu, eu vou falar um pouco e você fala o resto. Na real, Beleza. após eu conhecer o Will, que aí eu fiz um convite, assim, deixa eu contar a história que a gente se conheceu para dar sentido, que ele já falou de um jeito e eu vou falar do meu jeito. Eu lá na universidade, foi 2016, né, Will? 2016, né? Isso. Que foi a turma que o Will entrou, e aí ele chegou no primeiro dia de aula, tal, ele, que a gente fica aquele embaixo todo lá, falando sobre a vida de cada um, dos professores, ensinando, falando como é que vai ser as aulas, não sei o quê. Nesse mesmo dia, o Will chega para mim e fala assim, ô, professor, prazer te conhecer, tal, bacana a sua caminhada aí, pá, mas eu sou músico, eu sou baterista, eu toco um violão, se você precisar de algum instrumento, conta comigo, eu estou aqui, me chama aí para eu fazer um violão para você, na hora que você quiser, me chama. Aí falei, pô, beleza, né? Mas só que assim, não foi só ele que falou isso para mim, vários outros falaram assim, entendeu? Mas assim, uma coisa é você falar e outra coisa é você fazer, né? Então o Will é daqueles caras que faz. E aí, beleza. Passou dias assim, a gente ali diariamente convivendo juntos, tal. E aí um dia eu fiz um arranjo aqui e falei, Will, vamos marcar, sei lá, de tal dia para você ir em casa lá para você gravar. Eu passei o endereço para ele, tal, e ele colou. E aí ele ouviu a música, tal, não, boa, bacana, vou botar um piano aqui, tal. Ele gravou o piano, não sei o quê, nem lembro o que foi que ele gravou, enfim. Enfim, no mesmo dia ele saiu gravando. Só que ele estava meio tímido, que a gente tinha acabado de conhecer, uma semana, duas, que ele a gente já foi para cima. Ele já começou a me cobrar para a gente ir para cima, entendeu? E aí ele chegou aqui meio tímido e tal, eu falei, armei tudo, ele gravou. Aí ele foi, eu também não falei nada assim, falei, não, bacana. Aí ele foi embora, e aí não foi no final da tarde, sei lá, um outro dia ele me ligou, falou, ô professor, não, ô mestre, deixa eu falar uma coisa para você, mano, eu não gostei daquela gravação, daria para eu gravar novamente? Tudo uma simplicidade danada, né? E eu falei, mano, esse moleque aí, ele é bacana, beleza. Aí eu falei, não, vamos marcar. Ele veio outro dia, ele gravou, ficou ótimo. É a gravação que você conhece aí, que é uma música, eu mandei para você, chama Andar Contigo. E aí a gente fez essa música, bacana. Aí eu fiz um outro arranjo, que é a outra música, que é a primeira música que abre o disco, chama Carta. E ele veio a mesma coisa. Muito boa, por sinal. Ah, você gostou da... E aí ele escutou a base e tal. Não, eu fiz uma letra e tal, eu tinha mandado a base para ele e tal. Ele fez a letra, veio e gravou. Aí ele me ligou, falou, pô, mestre, eu queria gravar de novo. Será que não pode deixar eu gravar de novo? Eu falei, claro, mano, vamos fazer o melhor. E aí, isso tudo, dessa nossa ida, vinda, grava novamente, eu senti que existia uma verdade ali. Não sei como, mas Deus tem colocado muito isso nas todos os meus trabalhos que eu faço, entendeu? E a verdade, o que que era? Uma pessoa dedicada, uma pessoa preocupada em ajudar, primeiramente, uma pessoa isso tudo que eu estou falando para você não é para falar assim, o Henrique, não, é que é a real, é a verdade, entendeu? E assim, respeitadora, entrou na minha casa assim, com todo jeito, tal, não, eu posso, não sei o quê, que o estúdio não é, eu não tenho estúdio, tenho estúdio na sala da minha casa, entendeu? E até a própria Fernanda fala sobre isso também, entendeu? Que o Will é uma pessoa Beijo, muito... Fer. E o Fernandinho também. Lindo, É, fashion. e Close. aí, Adoro seu filho. da hora. E aí, Deb, isso me deixou muito, muito, não só uma pessoa segura daquilo que ele estava fazendo, que era uma coisa de verdade, mas também teve um momento que eu falei assim, Will, vamos gravar outras músicas para a gente colocar na internet aí e tal, a gente vai lançar o single, Ramilson Maia, Henrique Williams e tal, a gente fez acho que 3 ou 4, não me lembro, ele começou, colocou nas redes e tal. E aí, beleza, fizemos um vídeo da carta, inclusive o Maxwell fez o vídeo e tal. E aí a gente chegou um momento para a gente falar, mano, vamos fazer um álbum? Aí ele falou, poxa, mano, vambora. E aí a gente começou a partir dali. Aí veio o nome, que é o Will pode falar do nome e tudo mais. A gente começou a desenrolar o álbum, eu tinha várias bases,
faz a voz dessa, faz a voz daquela ali, escreve a voz dessa aqui. A gente foi fazendo as músicas tudo não em ordem, assim. O que dava para ele fazer, ele fazia, vinha gravar, mandava outra, te mandava uma outra, ele fazia a letra, enfim. E isso rolou as 13 músicas. E aí, nesse período, no início dessa história toda, vamos ter um nome, porque a ideia nossa era fazer, não fazer um tipo caleidoscópio, fazer um projeto, um nome, que esse nome que é representado por mim e ele, e que a gente pudesse gravar tudo ali dentro desse projeto. Aí, que nome dá? Explica aí por que nome dá, Will. Meu nome é Amos. Depois que a gente realizou o álbum, e o Ramils falou, temos que pensar em um nome, a gente parou para analisar qual a mensagem que esse álbum estava levando. O álbum estava levando mensagens positivas, a questão de amor com o próximo, e até mesmo algumas metendo o dedo na ferida. Pô, onde está o amor? Só ganância, só pensa em outras coisas. E aí a gente foi estudar e viu que na Bíblia tem o profeta Amós. E o profeta Amós, o que é a história dele? Na época, ele saiu da sua cidade para ir para uma outra cidade pregar a palavra de Deus, alertar o pessoal, falar de Jesus. E o engraçado é que, assim, a maioria das pessoas que ele foi falar era judeu. Então, ele foi falar assim, pô, você já foi escravo lá na época de Faraó, você já passou por vários apuros, e você tá agora fazendo tudo isso com as pessoas, a maldade, escravizando. Tinha até a questão de escravizar outras pessoas. Então, vocês passaram por isso. E aí a inspiração foi dele, pô. Então Amós foi a pessoa que levou a palavra de Jesus para o pessoal que estava perdido. Então a gente escolheu Amós se inspirando nele, na história dele, né? Então por isso que a gente escolheu o nome Amós. Maravilha, interessante. Vocês acreditam que exista preconceito das pessoas em relação ao som de vocês e tudo mais, ou é de boa? Porque quando eu tocava, eu ouvia muito isso. Fala aí, Will. Existe, mano. Eu tentei apresentar para algumas igrejas, né, questão do projeto, porque o Ramilson, ele se disponibilizou para poder, vamos trabalhar, não se preocupa com dinheiro agora, a gente tem que divulgar as músicas, tem que mostrar as músicas para as pessoas. Então, não, demorou. Aí o que eu escuto poxa, isso daí não é, você está querendo levar o mundo para a igreja, você está querendo misturar as coisas, não tem nada a ver, isso não é de Deus. Aí chegou ao ponto de eu desanimar e falar, Ramilson, acho que nós está viajando, mano. E aí o Ramilson deu um chá de ânimo e falou, não, se estão falando isso é porque o negócio vai dar certo. Aí eu peguei o jeito de olhar, porque assim, se ninguém falar nada, né, se o Satanás não se levantar contra a gente, é porque realmente não está incomodando. Agora, se Satanás está se levantando, é porque tem um propósito de Deus aí nesse projeto. Então, Porque o hoje eu pessoal está falei. acostumado com aqueles corinhos, né? É, Quando eu tocava no meio gospel, eu lidava com todo tipo de pessoa. Então, eu me lembro que eu fiz um evento enorme para jovens, uma pista de skate, com toda a galera, acho que da Zona Leste e da Zona Norte. Então, juntou uma galera legal assim, e o pessoal da Assembleia participou. Falou, pô, eu não sabia que existia, que legal, né? Um point bacana agora para a gente curtir, mas tem quem olhe com outros olhos, né? sempre vai ter, né? Sempre vai ter. E é muito louco isso, Deb, que, como eu falei lá no início, que as pessoas falam assim, não, a música, como eu falo, né? É levar ao mundo. O que define música do mundo? Às O que vezes a define pessoa a... não gosta e cria lá um preconceito contra isso, né? Então, mas na Então, real, tudo bem, que fala assim, é a música do mundo, mas o que é a música do mundo? É a batida, é o arranjo, é o que o cara tá falando, entendeu? Então, assim, aí as pessoas não, muitas vezes não escutam a música e sai falando aquela coisa que ele ouve, só porque ele tum, a música não é de Deus. Mas não é bem assim. Eu acho que a gente tem que ser sensível o suficiente, qualquer um, tipo assim, por mais que você não goste do trabalho da pessoa, mas você tem que respeitar, né? Eu tenho isso comigo, entendeu? Mas eu não gosto da música do fulano do Beltrano, é a música que me faz me arrepiar, mas eu sei que o cara é correria e o cara tá no sucesso é porque ele tem alguma coisa ali bacana para
para falar e para fazer, e a mensagem que ele está dando é uma mensagem que é positiva para aquelas pessoas que o escutam, né? Mas, enfim, mas isso é normal, acho que essa levantada que vai dar contra nosso trabalho, isso é normal, a gente tem que estar pronto, tem que estar orando com um propósito em Deus e vamos para cima, meu, que o demônio não é mais que nós, não. E E qual eu, que é a eu, repercussão de todo esse trabalho de vocês que vocês estão fazendo agora, as músicas e tudo mais? Qual o propósito, assim, de cada o um? pro- na real, assim, esse disco a gente já mandou para uma gravadora lá fora, que é a gravadora que lançou o álbum do Caleidoscópio, e eu já mandei, os caras já vai ouvir o disco e vai dar uma posição aí pra gente. A gente não sabe ainda se vai lançar aqui no Brasil, porque a gente não tem ainda uma gravadora para que possa dar um suporte para a gente. Até mesmo eu nem procurei ainda e não fiz isso. Se for ter que sair aqui, Deus vai abrir o caminho, vai abrir a porta e a gente vai fazer. Mas a nossa ideia mesmo é trabalhar tipo célula, sabe? Desde os pequenas, a gente já comentou, eu e o Will, a gente fala muito sobre isso. A gente vai em tudo quanto é lugar, em canal, em revista, em rádio, em TV, o que nos chamar a gente vai. E a nossa postura é sempre essa, entendeu? As nossas músicas, todas elas falam de coisas boas, coisas positivas, é, são lição nosso, são coisas que nós vivemos, nós viveu e estamos vivendo no dia a dia. É coisa da minha vida, é coisa da vida do Will. O Will até fala uma coisa que eu acho uma parada muito bacana, que ele até que fala aí Will, sobre aquele lance da mente que você falou, que é uma coisa que eu acho muito legal também, que a gente fala do disco. Certo. É, o álbum, ele trabalha a saúde mental. Como assim a saúde mental? Porque eu mesmo, no decorrer dessas escritas das músicas, eu passei por alguns processos que foi separação de pais, término de relacionamento. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, mas eu já tive um relacionamento que para mim foi difícil, porque foi várias coisas ao mesmo tempo, então eu fiquei muito mal. E aí eu comecei a pensar em uma forma de ajudar, primeiro eu, né, como eu colocar minha cabeça no lugar, organizar esses pensamentos e fazer, continuar tendo a alegria, né, que é Jesus na vida, não tem jeito, mas eu queria, de alguma maneira, compartilhar isso com as pessoas, então, as letras, elas tratam bastante a questão de autoajuda mesmo, além de falar de Jesus, eu sempre tive esse cuidado, esse zelo. E a forma de compartilhar que você falou, lá fora, graças a Deus, tem a gravadora que a gente encaminhou e ela vai ver o que vai fazer da melhor maneira. Mas aqui no Gravadoras, Brasil, por favor, hein? Olha os meninos aí, né? Eu assino embaixo, que aí, ó. eles E são aí, top. para divulgar esse trabalho, eu falei com o Ramilson, inclusive, essa semana, que eu tive algumas ideias de interatividade. A gente está mandando fazer nosso site, o Somos Amos, né, para poder compartilhar e lá dentro ter tudo sobre a gente. E aí eu aproveitei e falei assim, pô, mas eu vou fazer um site, mas só para falar de mim, mano, do Ramilson, eu tenho que compartilhar alguma coisa, eu tenho que ajudar de alguma maneira as pessoas. E aí foi onde Deus brilhou a ideia, que a gente tem 13 músicas, cada música ela vai retratar o quê? Por exemplo, a carta. Aí eu tive uma ideia de ir no site ter um formulário, que vai ser assim, ó, a carta, aí vai pedir, escreva uma carta para Deus. Só que aí é algo particular seu, você vai fazer seu formulário. Aí vem venci, o que é vencer na vida para você? Aí vai vir, né? Tem música que é pregue uma palavra para uma pessoa. Por que pregar uma palavra para a pessoa? Porque você falou de você, o que você acha, aí você vai deixar uma mensagem, e isso, depois desse formulário, vai ser compartilhado, onde uma pessoa vai receber aquela sua ideia e a sua mensagem falando de Jesus, através desses 13 preenchimentos, né? E junto vai ter um propósito que a gente inicia amanhã, que é o propósito dos 7 dias de convertido, de conversão, né? Como assim 7 dias de conversão? Eu sei que o certo na nossa vida é a gente todos os dias, né, voltar para Jesus, mas a gente sabe que essa não é a realidade. E tudo que a gente fala para uma pessoa a longo prazo, a pessoa meio que, mano, vai demorar isso aí.
Aí eu pensei o quê? Pô, 7 dias, o Ramilson... Engraçado que eu falei isso e o Ramilson vem conversar comigo falando, a gente tem que fazer algo em 7 dias, cara. Eu falei, mano, você tá de brincadeira, né, velho? Aí eu já tinha feito tudo em 7 dias, tá? E ele falou que queria que a gente desenvolvesse algo em 7 dias. Eu falei, mano, então é confirmação que essas ideias É, que eu tava tendo é verdade, é algo bom. E aí, então, esses 7 dias, cada dia que a gente vai fazer é algo para 2 motivos. Um, aproximar você de Jesus, ser parecido com o caráter dele. Isso eu tenho tópico por tópico escrito, como a pessoa fazer, a oração e tudo mais. E aí, o segundo é liberar as bênçãos para sua vida. E eu passei por isso. Eu e o Ramiro, a gente estava fazendo esse propósito e a gente vai recomeçar ele. Eu passei por situações que eu tentei fazer coisas e não consegui. E aí ontem eu fui tentar novamente, e aí minha esposa falou assim, não, pô, você já tentou, não dá não. Eu falei, menina, deixa que eu vou tentar de novo. E eu consegui. Aí ela pegou e falou assim, caraca, mano, eu tentei no seu nome, não deu certo. Eu falei, mas eu tô no propósito, velho. Quando nós está no propósito é diferente, as portas se abrem pra gente. Então, a ideia do propósito é esse, é não só Deus abençoar a minha vida, porque assim, ó, a inspiração, só para concluir esse pensamento, a inspiração é nos grandes profetas. Os grandes profetas, eles tinham intimidade com Jesus ao ponto de fazer coisas grandiosas. Moisés abriu o mar, João comia gafanhotos e falava de Jesus e batizava em nome de Jesus. Eu falei, eu quero que esse século agora, essa nossa geração também tenha esse tipo de poder, né? Que Jesus é poderoso, em nome dele, grandes coisas nós faríamos. Mas, porém, você tem que seguir os princípios. Que os princípios é nada mais coisa simples, é amar o próximo como a ti mesmo, tem os tópicos certinho para a pessoa conseguir seguir. E a ideia é atingir isso que eles atingiam no passado e trazer para esse século. Só que aí eu não queria algo só para mim, o Ramilson, para falar, nossa, o Amós, graças a Deus, está fluindo. Não, eu queria algo que todos pudessem fazer e todos pudessem ter esse tipo de conteúdo e acesso para poder também realizar as bênçãos na vida deles, entendeu? Então, tem tudo um plano por trás aí que o Amós já já vai falar para cada um o grande propósito de compartilhar a palavra de Jesus nas nossas vidas. E vocês é têm isso. outro projeto, fora esse, estão envolvidos em mais algum outro projeto, ou vocês estão focados nesse por enquanto? Que já está dando Nossa, muito trabalho. sempre tem, sempre tem. Na real, nossa, tem Faz várias. os babados, por favor. Porque assim, quando a gente estava fazendo lá no início, quando a gente começou a fazer algumas músicas, eu falei, ô Will, eu tenho umas ideias aqui, mano, de Brazilian Bass, e aí a gente começou a conversar como é que a gente ia escrever, que tipo de, o que a gente ia falar tal, mas aí a gente fez, gravou, acho que 4 ou 5 músicas, e eu mandei para o Will os arranjos, e ele escreveu umas letras, umas letras muito bacanas. Tem uma que inclusive a Adriana Ribeiro gravou uma, que chama Vou Pra Praia, e tem uma outra que Eu o Beto ouvi. Maravilhosa. ouviu, né? Aliás, E adoraria ela aqui no canal também. Adriana, se você ver essa entrevista, por favor, vai ser um prazer ter você aqui. Se eu tivesse uma voz maravilhosa igual a dela, né? Eu ia arriscar um The Voice, né? Um Canta Comigo, alguma uhum. coisa, que aquela voz não tem para ninguém, né? Só pede para Mariah Carey. Eu vou passar seu contato para ela, e ela é uma pessoa muito do bem também, com certeza ela vai aceitar. Eu vou amar. E aí, uma outra música quem gravou foi o Beto Moretti, que inclusive, já aproveitar aqui, na sexta-feira ou quinta-feira, a gente recebeu ali, a gente foi homenageado, inclusive essa música que o Will escreveu, que o Beto canta, que ele participou também, e a gente ganhou como a segunda música mais votada pelo site, a revista Dinamite. E aí a gente foi lá, teve a cerimônia essa semana, e a gente foi lá e eu fui homenageado também e tal, muito bacana. E aí, essas músicas, assim, o que a gente fez? Escreveu essas músicas, e aí eu falei, Will, eu vou mandar, paralelo ao nosso trabalho, eu vou mandar para alguns artistas. Aí quando a Adriana já curtiu uma e quis gravar, o Beto curtiu um, aí eu falei assim, mano, essas músicas são boas demais, acho que vamos gravar nós, entendeu? E aí a gente fez um projeto
que chama Lunar Nova, que é um projeto que a gente fez. Fala aí o resto, vai. Fala aí o resto. O Luna O Nova Douglas é é um que nem projeto. eu, é na minha pegada, né? Desembesta. Assim que é bom. O Luna Nova tem um amigo do Ramilson que hoje, graças a Deus, é meu amigo também. É o Douglas, né? Ele é cineasta, morava em Paris e hoje mora nos Estados Nova York. Unidos, Nova York, né? Nova York. E lá tá muito grande o mercado metaverso. E aí ele teve a ideia de criar os personagens do metaverso, que tem o Ramilson lá, eu e o Douglas, que é a banda, só que pro metaverso, para fazer show em jogos, atuar nesse mundo aí, nesse universo. E aí a gente já tem 3 músicas que tá nesse projeto, 2 já estão lançadas, que é Juazeiro, né, a gente fez uma nova versão do Luiz Gonzaga, a música Juazeiro. Tem uma música chamada Sinto Saudade, que eu fiz para minha esposa. O Ramilson apresentou uma base, eu tinha feito uma música na praia lá para minha esposa, que ela estava viajando no Uruguai. E aí, eu morrendo de saudade, eu fiz a música, e quando cheguei no Ramilson, ele soltou a base, eu cantei a música, falou, oxe, tu fez a É música isso. para essa base, né? E eu, caramba, velho. Aí, beleza. E aí tem uma música chamada Bora Ser Feliz, né? Ele fala que você passa por vários tempos, tempos bons, tempos ruins, mas o que importa é você ser feliz, independente do que você está vivendo. Você tem que tirar um momento de bondade e um aprendizagem na vida em relação ao que você está vivendo. E aí está nesse projeto. Então, são essas 3 músicas. Vai ter mais novidades, né? Mas, por enquanto, o que está rolando aí são essas 3 músicas e já tem no ar aí. Com certeza, e contem com a nossa divulgação. Os telespectadores do canal Interview já estão sabendo que vocês estão aqui e vai ser daquele jeito, né? Vamos compartilhar, contem sempre com o canal Interview com a Deb. Gente, para toda a galera que está assistindo esse vídeo e que curte e ama vocês, o que vocês diriam? Qual a mensagem? O espaço é de vocês. O Ramilson primeiro, eu finalizo. Você me joga. Na real, é o seguinte, gente, esse trabalho, como eu disse lá no início, é um trabalho que a gente fez justamente para levar a palavra de Deus de uma forma muito leve, forma musical, para você ouvir na sua casa e no seu trabalho, no seu celular. E a gente fez isso com tanto amor e carinho, até mesmo na masterização a gente pensou muito nisso, de como fazer um trabalho para que as pessoas escutem esse disco no celular e se sentir bem. Inclusive, quem fez a masterização desse disco foi o Fernando Dipilic, que é o grande Dipilic, produtor de vários hits no Brasil. Conheço. E aí, super beijo. E a gente teve um cuidado todo especial, que assim, quando você faz algo para Deus, você tem que caprichar, né? Não pode ser um negócio de qualquer jeito, né? E aí a gente fez o nosso melhor e espero que vocês gostem. E, enfim, gente, a palavra é que escuta, mas não escuta disso porque é meu, escuta e sente a mensagem do que Deus fez na nossa vida e que pode fazer na sua vida também, entendeu? É isso, não tem muito a dizer. E para finalizar, obrigado pelo carinho, obrigado por ouvir esse programa aqui, essa reunião nossa, e obrigado a todos aí por ouvir o disco e compartilhar aí para os seus amigos, beleza? Beleza. Contatos, quem quiser procurar vocês, encontrar, para conhecer um pouco mais a fundo, como que a gente encontra vocês? Fala aí, Will. Tem Ramilson Maia, né, no Instagram. Ponto oficial, é assim? Ramilson Maia. É Ramilson _Maia .oficial. Certo. Aí o meu é Henrique Williams. Só colocar assim, eu escolhi esse nome. Meu nome é William Henrique, só que eu coloquei Henrique Williams, porque eu vi que só tinha um cara no mundo que usava esse nome. Eu falei, mano, tem que ser alguma coisa que vão achar com facilidade, né? Aí, então, eu, Débora Patrícia é só eu também, gente. Então, eu não vou colocar no Insta, né? Meu nome é comprido também.
Tem um Instagram também do nosso sobrenome, vários sobrenomes. Aí eu Amos, que é um dos meus sobrenomes. Boa, boa. Mas você, Deb é muito fácil falar. Não esquece o Instagram do Amos. Isso, o Instagram do Amos é Somos Amos. Boa. Somos boa. Amos. Gente, eu quero agradecer demais por esse papo. Muito obrigada. A todos os nossos telespectadores que acompanharam esse vídeo, que amam esses meninos. Gente, inscrevam-se no canal, sigam eles também nas redes sociais, acompanhem bastante aí o trabalho que vocês já viram, né? Isso tem muita história para contar. Dê aquele joinha, compartilhe com os amigos e bora para o próximo vídeo. Beijo, gente. Um beijo. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Uma grande história.